Só para o Monique, dá o seu Todos feeling que ele assim, entrou foi assim, né? o seu feeling do que o Dorival Júnior pensa sobre o Endrick. Porque de fato eu não consigo entender, a gente vai debater agora, mas quem está acompanhando o dia a dia, qual que é o sentimento assim, do que ele pensa sobre o... Posso emendar com a tua pergunta? Na quarta, Monique, você contou que assim que o Pedro machuca, o Endrick, e é logo ali no comecinho do treino, o Endrick assume ali a função do Pedro e treina como titular na quarta-feira. E no treino da quinta, o Endrick treina o tempo todo entre os reservas. Fiquei muito atento ao que você ia descrevendo durante a semana. Quando a gente começou a discutir por que não Endrick, teve uma galera que falou, gente, pode ser que o Endrick tenha treinado muito mal na quarta-feira e por isso o Dorival tenha optado por essa formação no jogo de sexta-feira. Você tem essa informação? Aconteceu alguma coisa muito fora da curva com o Endrick no treino da quarta, depois que o Pedro machucou? Não é que aconteceu alguma coisa com o Endrick. Acho que tem uma percepção, sim, de rendimento do Endrick no treinamento, mas também, pelo que eu entendi, tem uma percepção de que o Brasil tinha uma imagem clara e uma decisão clara de jogar de uma forma com o Pedro, diante de um Equador que tem uma defesa ali muito pesada, usou uma linha de 5, tem muita força física, e o Pedro seria esse cara para segurar a bola ali na frente, para brigar pela bola ali na frente, muito parecido com o que ele faz no Flamengo. E aí, sem o Pedro, foi uma opção por jogar com uma formação talvez um pouco mais móvel na visão deles, em que os jogadores trocariam muito ali e que teria um pouco mais de mobilidade para tentar cansar o time do Equador e se aproveitar disso, já que sabiam que ia ser uma defesa muito fechada, muito pesada e muito forte fisicamente. Então passa um pouco ali pelas observações de treino, mas por esse entendimento do que seria melhor para esse jogo contra o Equador. Agora a gente estava tentando sair daqui para confirmar as informações, porque parece que o Endrick teve uma chance de treinar entre os titulares no que está rolando lá dentro. Mas como eu estou aqui, eu ainda não consegui confirmar, então não quero cravar isso, porque as informações estão chegando e a gente está no ar, então para não dar nenhuma informação desencontrada. O jogo contra o Paraguai é um outro jogo, é um outro cenário diferente do jogo contra o Equador, mas pelo que eu tenho de informação para sexta-feira foi muito isso. Era muito claro que o Pedro seria titular pela forma de jogar, pensando no adversário e no que o Brasil poderia entregar e precisava para aquele jogo. O Endrick, como esse homem de referência no jogo contra o Uruguai, que tinha uma defesa muito pesada, não funcionou. Isso aqui estava claro. Todo mundo falou e deixou claro, os jogadores e comissão, que faltou um centroavante ali, uma figura estilo Pedro. Então eu acho que acabou a decisão passando por isso, além das observações de treino, claro, isso influencia sempre, mas não impede que mude para o jogo de amanhã contra o Paraguai. O Luiz Henrique também não teve um rendimento excelente jogando pelo lado direito, assim como o Vinícius não teve pelo lado esquerdo. E então é possível que mude, a gente vai ter mais informações daqui a pouquinho, vamos tentar ter mais informações sobre o que está rolando no treino desse momento, que ainda está rolando lá dentro, mas passa mais ou menos por isso, Jorge. Deixa eu só liberar a Monique para, de repente, colher alguma informação. Qualquer novidade você volta, tá, Monique? Muito obrigado aí pelas informações aí, tá bom? Beijo pra você. Só... Tá bom, combinado. Só acrescentando aqui, eu fui olhar, só para ter certeza, o Paraguai contra o Uruguai não jogou com linha de 3, jogou com linha de 4, mas os 4 defensores são 4 zagueiros. É o Velasquez, que é zagueiro, é o Gustavo Gomes, é o Alderete, que além de zagueiro e é alto pra caramba, fez o gol do Brasil, gigante, fez o gol do Brasil, e o Júnior Alonso, que é do Galo e que no Paraguai joga de lateral. Então, assim... Dorival tá perdido? Oi? Dorival tá perdido? Esse cenário aí que ele previu de ver um Equador com uma defesa muito forte fisicamente, muito forte, o cenário, a não ser que ele mude aqui e bote o Alfaro, a não ser que ele mude e bote laterais, contra o Uruguai no Centenário, ele jogou com 4 zagueiros mesmo. O cenário, então, é o mesmo. A chance de então, mudar assim, é baixa, né? Alfaro, a chance de mudar isso é baixa. Então, assim, esse talvez cenário... ele até coloque um lateral aí, mas aumentando a linha de 4 para 5 jogadores. Pode ser. Pode ser. Então ele bote um e prenda, continue o Júnior Alonso, bote um lateral direito para subir um pouco mais. Mas, assim, o cenário que tinha contra o Equador, a tendência é acontecer contra o Uruguai também, contra o Paraguai também. Porque ele está jogando só com uma zaga muito forte fisicamente. A gente até estava falando antes do programa começar, né, sobre essa questão da não utilização do Endrick. E o que de fato me parece é que ele não tem essa confiança no Endrick, cara. Porque ele falou sobre isso, né? Pô,
vamos pensar num jogo como centroavante, o Pedro é machucado, ele tem um centroavante que é o Endrick e muda o estilo de jogo. Eu não sei como é que vocês enxergam o pensamento do Dorival para cima do Endrick. No meu modo de ver é isso. Ele não confia, mas ele sabe que tem que convocar porque o torcedor, entre aspas, quer ver o moleque jogar. Se é isso, esse é o problema. Então, mas daí, pelo menos o que está me entregando até agora, faz com que eu tenha essa margem para acreditar nisso. Eu acho que aí assim... Pra falar o que o Dorival pensa do Endrick, a gente vai ter que especular, né? Vou ter que ficar aqui especulando. Perfeito. Não sei, não consigo dar uma resposta. Só que eu acho que assim, a seleção brasileira tem uma coisa que, até pelo motivo de já estar na Copa do Mundo, a eliminatória da Copa do Brasil é uma caminhada para você achar um time até a Copa do Mundo. Então, assim, cara, eu acho que tem um peso aí, por exemplo, se o Pedro estivesse bem. Pedro ou Endrick? Eu acho que a escolha do Pedro é uma escolha aceitável. Assim, o Pedro tá metendo gol o tempo inteiro, é um centroavante alto, você pode falar por características, não, cara, a característica de um centroavante mais posicionado ali, tudo bem, não tem problema. Talvez o melhor jogador do país no ano, né? Talvez. Só que o que vale pra essa disputa vale pra Luiz Henrique e Estevão também. Pô, o Luiz Henrique ser titular é algum absurdo? Não é um absurdo, tá jogando demais, beleza. Nem acho que foi mal também contra o Equador. Beleza. Só que, cara, eu acho que também tem que pesar na seleção brasileira o que você planeja para sua seleção brasileira, o que você imagina da sua seleção brasileira no futuro próximo. Então, assim, eu acho que o planejamento de todos nós para a seleção brasileira é chegar numa Copa do Mundo com o Endrick bem de centroavante e o Estevão bem na ponta direita. Assim, se vai acontecer, eu não sei. O Estevão vai pro Chelsea, que é uma coisa enrolada e tal. Não sei se eles vão chegar. Mas, assim, o melhor possível hoje, do que a gente vê, são dois moleques de 18, 17 anos que tem um talento absurdo, o Endrick uma estrela absurda, e que esses moleques precisam estar prontos em 2026. Eu acho que o cenário... Pode ser que tudo mude, mas acho que o cenário de hoje a gente vai precisar de Estevão e Endrick prontos para a Copa do Mundo. Pra você é até meio óbvio. Eu acho que tipo, em termos de talento, o Endrick não compete com nenhum centroavante brasileiro e eu acho que em termos de talento o Estevão não compete com nenhum ponta direita. Talvez o Savinho. O Savinho vai ser uma grande disputa com o Endrick, com o Estevão. Mas assim, eu acho que você precisa preparar esses jogadores, cara, ainda mais não tendo o Savinho. Então assim, o Luiz Henrique e o Estevão para sexta-feira era uma disputa aberta? Totalmente. Agora, para 2026, a vaga é do Estevão hoje. Assim, é muito mais fácil que o Estevão chegue na Copa do Mundo do que o Luiz Henrique. E Endrick e Pedro, para mim, é a mesma coisa. Sem o Pedro, então, aí é mais ainda, pô. Então, assim, me incomoda isso da gente viver muito hoje. Que, numa boa, cara, esse jogo contra o Equador não vale nada, pô. Porque o Brasil vai para a Copa do Mundo, em termos práticos, não vale nada. Vale muito mais o que você vai construir nessa eliminatória do que os resultados que você vai ter. A gente viu com o Tite. E nem acho que foi o grande problema do Tite, não. Mas assim, a gente viu um time que deu show nas eliminatórias, ganhou todo mundo, e não ganhou a Copa do Mundo, e o trabalho hoje é dado como fracassado. Que eu acho exagero. Mas assim, o que a gente espera da seleção brasileira é o que a gente vai ver na Copa. Só que, pô, nas eliminatórias, contra times mais fracos que a gente vai jogar na Copa do Mundo, a gente não consegue preparar nossos garotos, pô. Então assim, eu acho que o Endrick passa na frente na disputa de todo mundo pela projeção que ele tem. Eu acho que tem o problema que eu acho, e eu levantei esse debate na sexta-feira no Prorrogação. Depois do jogo, a gente fez aqui no Arquibancada, a gente fez uma prorrogação, um baita programa. E eu levantei esse debate. A minha preocupação disso é por que o Dorival convoca o Endrick? Por quê? Se ele acha que o Endrick não está pronto, e o Endrick não está pronto, tá? Só para colocar, ninguém está pronto aos 18 anos de idade. Talvez uma ginasta, que acho que na idade da ginasta, 18 anos, talvez você possa dizer já disputou a Olimpíada, você já está ali, já está no auge, ou perto pronto, dele. O Real Madrid não teria pagado 40, mas 45, então, pagaria assim, 100. Exatamente. Então, assim, é normal que não esteja, ninguém está pronto aos 18 anos, salvo uma ou outra profissão muito específica. E tá ok. Mas se o pensamento do Dorival esse cara não me traz impacto hoje, talvez fosse melhor não convocar. E por que eu estou falando isso? Vamos aos cenários. O Endrick joga os dois amistosos lá da Europa, Inglaterra e Espanha, vem do banco, entra bem nos dois. Primeiro jogo antes da Copa América, contra o México, o Brasil abre 2-0, toma 2-2, o Endrick sai do banco, faz o gol da vitória. Aí eu falei, cara, ele vai ser titular contra os Estados Unidos. Não foi. De uma maneira inexplicável. Entre outras justificativas foi, não, o Endrick já vai ter muitos minutos na Copa América, então a gente não quis usar ele contra os Estados Unidos. Lembrando que antes disso já vem aquele papo de é muito novo ainda. Só que pra botar o Estevão pra jogar 30 minutos aí pode. Não, tudo bem, mas eu tô nem entrando nesse mérito aí. Cara, se a gente for comparar com o que a Alemanha fez com o Wirtz, que a Espanha fez com o Yamal, é um outro debate, outra realidade, não quero trazer pra cá. Então beleza. Aí na Copa América só foi titular no jogo
que o Vinícius não estava, e era um jogo muito duro, muito complicado, que o Brasil não funcionou. E na Ok. primeira fase ele foi tendo cada vez menos minutos, né? 30 num, 20 no outro, 10 no outro. Aí agora você chega aí, e aí pra mim é uma coisa que a gente precisa debater com mais profundidade. O Dorival, o planejamento da seleção para enfrentar o Equador era enfrentar com um centroavante. Pedro Hendrick, estou 100% com o Simões. Nenhum absurdo escolher o Pedro na situação atual. Nenhum, zero. O Hendrick ainda vai somar experiência, o Pedro talvez é o melhor jogador do Brasil, era o melhor jogador do Brasil no ano, ok, nenhum absurdo. Aí vamos partir dessa caixinha aqui, o teu plano é enfrentar o Equador com um centroavante. O seu centroavante machuca, você sai para um improviso. Sendo que você tem um centroavante reserva. Você saiu para um improviso. Ah, mas o Rodrigo já fez. Claro que ele já fez isso no Real Madrid, mas não deixa de ser um improviso. Ou o Rodrigo é centroavante? Não. Então é um improviso. E nada contra o Rodrigo. O Rodrigo foi o melhor em campo para mim, só para postar. Jogando em várias funções. Então não tenho nada contra o Rodrigo. Mas pensa com a cabeça de quem é um estrategista. Para mim, enfrentar o Equador é com um centroavante. Perdi o centroavante. Tem um outro. Vou botar aqui. Não, eu vou sair para um improviso. Desculpa, eu não consigo entender. E aí, para piorar, o Dorival falou exatamente isso na entrevista pós-jogo. Ele falou, a gente precisava contra o Equador, a gente entendia, a gente escolheu contra o Equador jogar com o centroavante, aí depois mudou de ideia. Mas se mudou mas por que mudou de ideia? Porque perdeu o centroavante, mas você tem outro. Não, mas eu mudei de ideia. Então esse outro não convenceu você. E tá ok não convencer. Eu não tô aqui empolgado, dizendo que eu tô emocionado, que o Hendrick já é o melhor do mundo, que ele não pode sair nunca. Não, eu tô aceitando que o Hendrick ainda tem coisas a somar experiências. Mas se você pensa isso, por que você convocou? Perfeito. Aí é aquilo que você falou. Será que convocou? Porque se não convocar ia gerar porrada automática? E aí eu estou especulando, não falei com ninguém. Se o Dorival está tomando decisão porque vai dar menos porrada para ele, a vida dele na seleção é curta. A vida dele na seleção é curta. Porque se ele comandar a seleção brasileira pensando em fazer coisas que levem menos porrada, aí ele não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Quando o Zico era comentarista nosso aqui, colega, e aí só uma vez perguntava, ô Zico, quando você está sendo muito, quando você é treinador, quando você tem que tomar decisão, ele falou, sempre tomo com a minha cabeça. Por quê? Porque se der errado eu vou tomar porrada dos dois jeitos, pelo menos eu fiz o que eu achava. E não o que eu achava que os outros querem. Então acho que isso é mas deixa eu só ir com a Monique, Claro, pode ser? claro. Desculpa, ô Jorge, Imagina. porque a Monique tem informação, ô Monique, diga lá. Sim, eu estava só ouvindo vocês falando, eu estava pensando aqui, eu concordo com o VSR no que ele diz sobre o Hendrick jogar ou não, mas eu não sei se nesse caso o Hendrick tem as mesmas características do Pedro. Sim, são dois centroavantes, mas eu acho que os dois não conseguem fazer a mesma função, pelo menos no meu entendimento. De quem acompanha o Pedro há muito tempo e já ouviu tanto o Tite quanto o Dorival falando do Pedro, eu acho difícil o Hendrick e Pedro fazerem a mesma função. Então acho que era muito certo que jogaria daquela forma pro Pedro. Aí sem o Pedro, acho que não se tinha tanta convicção de que jogar daquela forma com o Hendrick funcionaria, porque eu acho que o Hendrick não entregaria o mesmo que o Pedro naquele sentido. Não estou comparando a qualidade de Pedro e Hendrick, eu estou falando do que eles queriam de estratégia para aquele jogo contra o Equador. Então, eu acho que o que eu entendi aqui foi mais ou menos isso, e aí acho que não entra no caso do Hendrick, convocou o Hendrick porque se não convocasse, eu acho que não, eu acho que a gente não tem um outro centroavante, a gente vive aquilo que você falou num programa recente, fazendo a lista ali dos centroavantes que atuam no Brasil, por exemplo, quase todos são estrangeiros, a gente tem uma escassez nessa função, vide na Copa América, que ele não levou o Pedro e aconteceu o que aconteceu, e agora eu acho que passou por isso, mas bom, vamos à informação, que é a seguinte, no treino que está acontecendo agora, o Dorival está testando uma outra formação, que é a formação que foi testada no dia que o Pedro se machucou. O Hendrick jogando na frente e o Luiz Henrique fora do time, o Rodrigo fazendo a direita, então exatamente o mesmo time que enfrentou o Equador, mas testando agora Vinícius na esquerda, Rodrigo na direita e Hendrick na frente. Essa é a formação que o Dorival está testando.
como eu disse, a mesma que ele testou no treino de quarta depois que o Pedro se machuca. E aí na quinta ele diz que tem dúvidas antes do último treino e faz a troca, coloca o Luiz Henrique aberto pela direita e o Rodrigo de falso 9. E hoje ele volta para aquela formação que deixou ele em dúvida. Ainda não dá para a gente cravar que essa será a escalação, embora esse seja o último treino. Mas o Dorival fez testes, está fazendo testes nesse momento com o Endrick na frente e o Rodrigo sendo deslocado para a direita, Vitor. Valeu, obrigado, viu, Monique? Qualquer só- coisa, a Monique dá um grito aí, ela volta também. Só para pontuar, a Monique tem toda a razão. O Endrick tem de características totalmente diferentes. Totalmente não, mas muitas características diferentes das do Pedro. E então, em tese, é isso mesmo. Né? Você vai lá, cara, eu não tenho o Pedro, não tenho. Só que a solução do Dorival foi botar na posição de centroavante um jogador mais móvel. Que o Endrick é mais móvel que o Pedro. Então, para mim, continua sendo incompreensível. Por quê? Ele poderia ter, não um jogador com a capacidade do Pedro de segurar a bola, de reter, que o Endrick tem muito menos, mas o Endrick tem mobilidade. A opção dele foi colocar ali um jogador de mobilidade, que era o Rodrigo. Então, ele poderia muito bem ter colocado o Endrick ali para fazer esse papel, que ele teria um pouco dos dois mundos. Ele teria um jogador móvel, um jogador com mais presença de área. Então, assim, eu concordo com a Monique, as características são diferentes. Então, por isso é que eu não consegui entender. Porque ele foi partir para uma improvisação. Tanto é que o gol do Rodrigo sai o Rodrigo fazendo o quê? Onde é que o Rodrigo estava? Fora da área. Tava lá de meia, tava lá de camisa 10. Ele não estava de... Então, assim, para mim, eu continuo achando bem esquisita você mudar completamente para um jogador improvisado. E juntando isso ao momento da seleção também pesa, né? Porque normalmente quando o time tá mal, é mais fácil sair do buraco quando tá cada um no seu lugarzinho ali, pelo menos para começar, né? Então assim, a gente não tá se achando, então calma, para tudo. Vinícius, ponta esquerda. Rodrigo, vai lá onde você joga no Real Madrid, ponta direita. Endrick, faz o seu travante ali que você sabe. Vamos começar daqui do feijão com arroz e já tentar achar um time ideal. Eu sou bem favorável a isso. Descortei o Não, Jorge, desculpa. eu acho que se a ideia do Dorival ao convocar o Endrick é não tomar pancada, e aí você leva o Endrick e não põe o Endrick pra jogar optando por uma improvisação, você tá tomando pancada do mesmo jeito. Piorou. É o que a gente falou aqui. Se põe o Pedro titular, nenhuma contestação. Ninguém ia contestar. O cara é artilheiro do campeonato, garçom, voando na temporada. Problema zero. Agora você opta pelo Rodrigo. Assim, não tem lógica, não tem o E, menor o sentido. Rodrigo fora da posição. Fora né? da posição, Porque o na Rodrigo posição foi que o não é melhor em campo. dele, na função que não é dele. Então acho que não é, acho que não é para não tomar pancada. Eu acho que é. E aí lembrei, o que é mais incrível nessa história, né? É você voltar, não só você fazer uma improvisação, mas é você voltar. Qual é a ideia? Se você agora tá pensando no Pedro, tá pensando em ter um 9, você tá passando que recado? Eu não vou repetir o sistema da Copa América, porque o sistema da Copa América foi um erro. Eu vou mudar esse sistema no primeiro jogo depois da Copa América. Aí acontece uma fatalidade de perder o Pedro, que era o pilar desse sistema que o Dorival estava tentando. Mas ele tem um jogador que joga por essa faixa. O que ele faz? Ele volta para o sistema que não deu certo na Copa América. O Dorival me parece, nesse momento, muito perdido. Vamos ver se ele consegue amanhã dar um norte para o trabalho, que até agora não tem.